BNCC vai propor uma ampliação em relação aos letramentos tradicionalmente considerados pela escola, né? O que a escola costuma considerar hoje, né, são, na grande maioria dos casos, claro que tem exceções, mas são os chamados letramentos da letra, ou seja, né, pensando muito mais a questão do escrito e do impresso, né? A partir da base, se tem aí uma ampliação desses letramentos, então pensando também a questão dos textos que envolvem imagens estáticas, imagens em movimentos, pensando também a linguagem sonora, pensando, enfim, pensando outras linguagens, né? Não que isso já não tivesse previsto, por exemplo, em outros documentos curriculares, mas é que a ênfase hoje é porque os textos que circulam, né, hoje socialmente são muito mais multissemióticos, multimodais do que os de antigamente. Então, a base vai propor ampliação desses letramentos. É para abandonar os letramentos da letra, não é mais trabalhar com a escrita do texto convencional, a linguagem, né, verbal ali, tanto oral quanto a escrita? Não, não é isso, né? Na base, inclusive, está dito que essa ainda é uma linguagem a ser privilegiada, né? A linguagem verbal ainda é para ser privilegiada e a escrita em si também. Mas se quer dizer que é preciso ampliar esses letramentos. A ampliação desses letramentos também tem a ver com os letramentos considerados também no que diz respeito a serem ou não valorizados socialmente. A escola, ela, durante muito tempo, né, ainda hoje, ela lida com alguns letramentos tidos como mais valorizados. Então, os letramentos das culturas locais, né, os letramentos das culturas juvenis, por exemplo, as práticas, né, de linguagem das culturas juvenis, as práticas da cultura digital são colocados, né, não são considerados, digamos assim. E o que a base traz também é a possibilidade de consideração desses letramentos. Falar de novos letramentos tem a ver também com falar, então, de uma certa nova mentalidade, e o que se chama, que alguns autores chamam de novo ethos. O que é essa nova mentalidade e esse novo ethos aí que constituem os novos letramentos? Então, primeiro tem aí, né, o envolvimento das tecnologias, sobretudo das tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas não basta usar tecnologias e ferramentas digitais para que seja considerado um novo letramento. Novos letramentos têm aí características que dizem respeito, por exemplo, a ter um processo de produção mais colaborativo, mais compartilhado, né? Portanto, supõe mais interação, supõe uma produção menos hierárquica, supõe ali uma certa hibridização de papéis, né? Depois da Web 2 e da disponibilização das ferramentas digitais, hoje qualquer um de nós grava um áudio, né? Faz um vídeo, a gente vive hoje um hibridismo de papel, né? Que é o hibridismo de papel? A gente não só consome conteúdos, né? Mas a gente também produz. A gente não só, né, lê, mas a gente também é autor. Então, alguns autores, inclusive, vão fazer uma brincadeira terminológica, né? A Roxane Rojo, por exemplo, vai falar de lautor, para dizer, né, leitor mais autor. O Canclinic, né, um antropólogo, vai falar de prosumidor, né? Quer dizer, é um produtor, não sou só consumidor, eu produzo também. Então, temos essa hibridização aí de papéis, né? Antes da Web 2, o que a gente tinha enquanto fluxo comunicativo? Falando para muitos. Assim era a televisão, assim era o rádio, assim era o jornal, assim eram, né, os meios de comunicação mais usuais. Com o Web 2, o que acontece? Né? Muda o fluxo de comunicação, nós temos muitos falando para muitos. Né? Então, isso traz vantagens e boas vantagens, então tem uma certa democratização da possibilidade de dizer, né? Mas traz também questões ligadas à confiabilidade de informações, a uma qualidade aí dessas participações, né? Essa é uma questão atual aí que a escola tem que se haver. Os
novos letramentos, né, uma das características também principais dos novos letramentos é que eles envolvem muitas vezes o remix, né? Quer dizer, o que esse é um termo que surge na música, mas que a gente pode, de alguma forma, que se espalhou para todas as linguagens, né? A ideia é que eu parta de alguma coisa que já exista, né, e misture duas coisas que já existam, ou acrescente alguma coisa numa coisa que já exista e produza uma nova coisa, né, com um novo sentido. Os memes, por exemplo, funcionam assim, né, uma imagem que se repete, aí eu vou mudando de alguma forma o que está dito, o que está escrito e tal, né? Então, esses processos de remixagem, né, de hibridizar, misturar linguagem, misturar coisas, de fazer paródias, né, são características também marcantes dos novos letramentos. É claro que está pressuposto aí um outro tipo de relação com o direito autoral, né? Porque se eu pego livremente o que já existe e uso, eu estou pensando, né, que os direitos são livres e tal. E é claro que na web ainda tem muita coisa que tem direito autoral e coisa que não tem direito, então isso também é uma coisa que eu preciso aprender aí a discriminar, né, onde a questão do direito autoral é importante, né, e precisa ser respeitada, e onde você tem produções que já propõem ou funcionam, né, de um jeito diferente, e eu tenho até eventualmente aí direitos livres, aí, licenças livres e tal, né? Isso é importante de ser trabalhado. A gente poderia pensar, né? Bom, se os jovens, sobretudo quando a gente pensa a cultura digital, quando a gente pensa, né, as tecnologias digitais, às vezes de informação e comunicação, a gente pode pensar, bom, mas os jovens já estão imersos nessa cultura digital, eles já têm essas práticas, eles jogam, eles se comunicam, eles consomem informação e tal. Bom, mas usar é uma coisa, né? A questão não basta usar. Usar não significa que use com ética, com responsabilidade, né? E mesmo que as produções sejam qualificadas, né, do ponto de vista estético até. Então, não quer dizer, usar não quer dizer que se tenha crítica a respeito, tanto do que se consome quanto do que se publica. E é por isso que a escola tem que trabalhar com isso. Né? Quer dizer, eu acho que representa um grande desafio para os professores. Muitos dos professores, né, se sentem inseguros de trabalhar com as tecnologias, vão pensar que os alunos, de alguma forma, podem saber mais que eles sobre o manejo, por exemplo, de uma ferramenta de editor de áudio, de editor de vídeo, né? E pode até ser verdade, né? Mas não é motivo para se tornar inseguro. Pelo seguinte, primeiro que assim, a grande armadilha que pode haver é a gente pensar em termos geracionais, né? Pensar assim, nativos digitais. Eles já nasceram com essas tecnologias, eles sabem. Não é bem assim, essas tecnologias estão disponíveis socialmente, mas nem todo mundo tem acesso igual, nem todo mundo sabe as mesmas coisas que o outro, nem todo mundo faz as mesmas coisas, né? Portanto, o conhecimento não é distribuído de forma igual na sala de aula. Não é todo mundo na sala de aula que vai saber tudo sobre editar vídeo, sobre editar áudio, sobre fazer coisas dessa natureza. E aí tem a ver com os próprios novos letramentos, essa coisa da colaboração. Se um sabe mais, né, ele pode ensinar para o outro como fazer, e assim a coisa também, né, até ela mesma se constituir aí num trabalho mais colaborativo. Agora, uma coisa acho que é importante, né, pensar como professor, e aí o convite que eu acho que né, se coloca para todos nesse momento, onde todos os professores têm o desafio de, a partir da base, né, eu acho que todos os estados e municípios estão aí de alguma forma fazendo seus currículos, e o grande, então, desafio para o professor é como é que eu implemento esses currículos, né, que trazem talvez de mais novo seja exatamente esses novos letramentos e multiletramentos. O que fazer então, né, professor? Eu acho que a ideia é pensar, né, a base ela tá organizada com um eixo ali pelos campos, né? Então é pensar em cada campo como é que esses novos, né, letramentos estariam presentes, sem esquecer dos letramentos convencionais da letra, né? Então, se eu penso, por exemplo, no campo jornalístico midiático, ora, então, o que está presente além dos gêneros, por exemplo, e das práticas que já estavam presentes? Notícia, tem reportagem, né? Tem carta de leitor, tem charge e tal. O que mais?
Então, não só eu teria novos gêneros, e aí pensar que gêneros são esses, que a base diz, o próprio meme, né? Hoje eu posso pensar, né, o próprio documentário, né? Eu posso pensar numa reportagem multimediática, uma reportagem hoje pode envolver diferentes linguagens, né? Eu posso pensar gêneros de diferentes que usem aí, né? Os vídeos, podcasts de diferente natureza, eu posso pensar em vlogs, eu posso pensar em muitos, né, muitos tipos e gêneros aí envolvidos. Mas eu também tenho que pensar, para além dos gêneros, nas práticas contemporâneas que se dão nesse campo. Né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, práticas nem sempre pautadas por uma ética, então eu tenho o discurso de ódio, eu tenho, né, o ciberbullying, por exemplo, eu tenho... E que são coisas que, então, também precisam estar presentes na escola. Né? Então, o convite é pensar não só que gêneros novos, que práticas novas, mas que questões se colocam hoje. Né? Então, tenho também, não é só trabalhar notícia hoje em dia, eu tenho que trabalhar a credibilidade da notícia. Então, o que é fake news, o que não é fake news, a questão da pós-verdade, ou seja, né, da opinião está, de alguma forma, importando mais do que os fatos. Né? O fato de que as pessoas não conseguem mais dialogar com o diferente, né? E, portanto, torna-se ali fundamental que a escola possa trabalhar com o divergente, com a ideia, né, com o contraditório. Né? Porque as pessoas hoje em dia, a polarização do debate social está muito grande. E os efeitos um pouco das redes sociais, um pouco esse efeito bolha, é colocar a gente falando com gente que pensa igual. Né? Então o debate está muito empobrecido, então a escola precisa pensar nisso. Então um convite interessante é esse, né? Quer dizer, o campo jornalístico midiático, né? A gente fala jornalismo midiático que também está pensando ali que as redes sociais estariam presentes. Então, o que é importante em termos de gênero, em termos de práticas, quais são as questões aí que se colocam? Falei um pouco do campo jornalístico midiático, mas a gente poderia pensar, né, também em outros campos. Se a gente pensar, por exemplo, no artístico literário, né, o que a gente faz, né, o que se faz hoje depois que a gente vê um filme, depois que a gente lê o livro? Tudo bem, a gente continua podendo ter uma boa roda de conversa, a gente pode continuar tendo ali uma conversa com os amigos, mas também a gente às vezes posta em redes sociais, a gente pode fazer um vlog, né, comentando, a gente pode fazer um podcast comentando, enfim, que práticas são essas, né? Então, um pouco o convite é sempre pensar nesses gêneros e nessas práticas.